Sejam muito bem-vindos ao Coluna Sem Neura, o seu podcast de informação de qualidade, numa linguagem fácil que você consiga entender sobre o seu problema. Porque, como eu sempre digo, a base do sucesso do nosso tratamento vem da gente entender sobre o que a gente está passando. E dando continuidade nisso, tá? E até para vocês conhecerem mais, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, curtam nossos vídeos, ative o sininho de notificação, comente sobre isso daí, porque essa rede de informação de qualidade é importante que você nos ajude a difundir. E é com prazer muito grande que eu vou conversar hoje com a Jordana, tá? Eu não vou tecer os meus comentários porque eu tenho um amor profundo por ela, mas hoje a gente vai conversar sobre a eletroneuromiografia, que é um exame importante demais no manejo das doenças da coluna. Mas como é de praxe no nosso podcast, a gente vai começar, Jordana, explicando primeiro quem é Jordana Sartori, de onde veio essa formação, de onde veio o lastro das informações que ela vai passar para cada um de vocês. Primeiramente, Jo, obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui junto comigo nessa bandeira de disseminar aqui no público capixaba informação de qualidade sobre as doenças da coluna. Tá? E conta para mim, quem é Jordana Sartori? Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto fantástico, inclusive. Meu nome é Jordana, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, formei na UFES. Eu sou neurologista, eu fiz minha formação, minha residência em neurologia clínica na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. E depois eu fiz outra residência médica em doenças neuromusculares, né, e eletroneuromiografia. E atualmente eu sou membro da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, né, pela eletroneuromiografia também. Então, é isso tudo para conseguir fazer o exame de eletroneuromiografia. E aí eu queria, Jo, porque assim, hoje, volto a falar, é um prazer muito grande ter você trabalhando junto comigo, porque você é um braço que me dá muita segurança nas intervenções cirúrgicas da doença da coluna. Só que, obviamente, existe um estigma muito grande no seu exame, tá? Porque é um exame examinador dependente, tá? E tem choque e tem agulha. Exatamente. E aí, assim, a grosso modo, né, as doenças da coluna, de uma maneira geral, a gente avalia 4 segmentos: osso e articulação, músculo, gordura e nervo. Sendo o nervo a estrutura que dói. Então, essa experiência neurosensorial de dor é o nervo que faz isso. O nervo conduz atividade elétrica e existem formas da gente avaliar isso daí. Sim. Então, eu queria que você explicasse para a gente primeiro em que consiste a eletroneuromiografia. Primeiro, por que isso é importante ou por que você acha que isso é importante, para a gente começar a discutir um pouquinho. Bom, a eletroneuromiografia é um exame que o neurofisiologista está habilitado a fazer e ele vai avaliar tudo de sistema nervoso periférico. A gente sabe que a gente tem o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e a medula, que faz parte da coluna, certo? E tudo que sai da coluna são os nervos periféricos, né? As raízes nervosas, que depois vão formando os nervos periféricos. A gente consegue avaliar por meio da eletroneuromiografia. Na ressonância fica difícil você avaliar a parte funcional, né? Por isso que aí que vem o exame. O exame, basicamente, ele é composto de 2 partes, um exame completo, né? Bem feito, a eletromio tradicional, né? Primeiro são os choquinhos. Para que servem os choquinhos, né? O neurofisiologista ele vai colocar os eletrodos, então, nos músculos onde aquele nervo chega, cada um deles, e aí a gente vai obter os potenciais de cada nervo, tanto os nervos motores, né, que dão a força muscular, quanto os nervos sensitivos, que dão a sensibilidade. Então, ele vai fazendo tudo isso, né, a parte de neurocondução. E a segunda parte do exame é realmente um eletrodo que é em forma de agulha, que não dá choque, que não injeta nada, é uma agulha molinha, não é mais aquelas agulhas rígidas, como antigamente a gente só tinha isso. São agulhas mais tranquilas, mais fininhas.
E aí, a gente vai observando, então, cada músculo, repouso, para saber se esse músculo ainda está desenervando. A gente consegue obter isso pela máquina, né, da eletroneuromiografia. E depois o paciente faz alguns movimentos, né, faz a contração muscular, e aí a gente observa que padrão de contração é essa. Já é um padrão de uma contração muscular de um músculo que já adoeceu porque está faltando nervo ali, né, já está sendo desenervado, e outras doenças, né, da neuromuscular, que não é o caso a gente discutir agora. Então, assim, uma coisa que é interessante, obviamente, que a especialidade médica, né, funciona como um detetive. Então, a gente vai juntando informações, né? E eu percebo que, assim, a eletrofisiologia, né, a eletroneuromiografia, o brilhantismo dela é exatamente isso. Você vai juntando informações para tentar fazer uma análise funcional daquilo que, por exemplo, anatomicamente eu vi no consultório. Então, assim, uma coisa que é importante, né, e aí eu queria que você, se você concorda sobre isso comigo, que assim, ele é um exame examinador dependente. Então, hoje, por exemplo, eu uso muito a eletroneuromiografia na investigação dos meus pacientes da coluna porque eu confio em você. Então, isso é uma coisa que é importante. Por quê? Se você não dá importância para o que eu preciso que você veja, e você começa a ter devaneios explicando outras coisas, você vai me atrapalhar no manejo. Porque o seu exame ele é complementar, como um outro exame, ao meu raciocínio clínico. Então, assim, hoje eu vejo que o fazer eletroneuromiografia parte do pressuposto de você ser totalmente habilitado para aquilo. Entendeu? O que você acha disso? Olha, eu concordo que é um exame examinador dependente porque todas as etapas dependem de mim, né? Preciso pensar no protocolo. Não é sempre o mesmo exame para todos os pacientes, sabe? Existem protocolos para o tipo de doença que você está investigando. Então, um exame bem solicitado também faz diferença, sabe? Sei lá, o médico não escreve nem qual é o quadro clínico do paciente. Então, fica mais difícil de eu escolher qual protocolo eu vou seguir. Óbvio, né? Na Unicamp, a gente sempre teve essa... Não sei se eu comentei, eu fiz eletroneurofisiologia na Unicamp. Na Unicamp, a gente sempre teve esse hábito de coletar a história novamente, examinar o paciente antes de começar o exame. Isso é uma diferença de você fazer o exame realmente com um neurologista, com um neurofisiologista, né? A gente tenha, enfim, sabe como examinar um paciente antes de começar o exame. E assim, vamos supor, o Dr. Marconi sempre fala isso, que era o meu chefe na Unicamp. A gente tem que mostrar para o médico que pediu o exame o que está errado, né? Onde está o problema e também o que está bom. Por exemplo, para exemplificar isso aí, eu tive alguns pacientes que têm uma coisa chamada double crush. O que é isso? Chegou uma paciente no consultório semana passada para fazer eletromio, encaminhado por um colega ortopedista, porque ela ia operar a mão do túnel do carpo, a outra, que ela já tinha uma cicatriz do outro lado. Ela falou, doutora, tá insuportável, eu não tô sentindo, bem característico do túnel do carpo, tá com uma dormência aqui horrível e tudo. Eu perguntei, você tem dor cervical? Tenho. Falei, ok. Operou, do outro lado não tinha nada, diz ela que fez ultrassom, estava tudo bem. Quando eu fui fazer o exame, a gente faz o exame completo, né? Quando a gente vê a parte do nervo mediano, né, que é o túnel do carpo, estava absolutamente normal, né, na hora da neurocondução. Falei, uai. Não tá ali o problema, por que né? que essa mulher tá com tanto sintoma assim, né? O que tá acontecendo? Quando a gente chega na parte da agulha, que é o exame mais importante para avaliar doenças da coluna, estava assim, muito claro que ela tinha alguma coisa em segmento C6 e C7, né, axial, que estava desenervado. Aí, enfim, eu sempre escrevo isso, uma correlação clínico-eletrofisiológica, né? Como eu disse, eu examino o paciente, pergunto. Falei, olha, a paciente ela tem histórico de dor cervical e ela tem essa dor... Isso não tem túnel do carpo aí. Inclusive, a gente consegue fazer provas de sensibilização para tentar chegar no diagnóstico de túnel do carpo, né? Eu fiz todas as provas e estava tudo absolutamente normal, dentro dos parâmetros da normalidade. Enfim, fez a ressonância, uma puta hérnia, sabe? Então, realmente, eu acho que, por isso que você comentou, né, que ajuda. E a gente também precisa mostrar, olha só, colega, o túnel do carpo não existe,
Então, isso é importante, né? Se eu tivesse feito só a neurocondução, tá normal. Mas tá bom, mas ela tem dormência, e aí? Se eu não tivesse feito agulha, eu nunca ia saber dessa hérnia dela, sabe? Então, realmente, eu concordo, eu acho que precisa realmente estar na mão do bom neurofisiologista para mostrar por que ele está sentindo aquilo. E não só mostrar o que está normal ou o que está alterado. Então, assim, isso é o primeiro aprendizado que eu tive nesses anos que eu estou aqui no Espírito Santo, tá? A eletroneuromiografia com alguém que você confia, cara, é uma ferramenta absurdamente poderosa. A gente fica feliz eu ouvir isso. Então, isso daí é uma coisa... Por quê? Porque eu já tive muito desprazer do contrário. Então, isso é uma coisa que é importante. E assim, como um depoimento até da ferramenta, como é que eu uso a eletroneuromiografia dentro do meu consultório, por exemplo. Então, assim, obviamente que para mim é mais fácil conversar porque eu acompanho você há muito tempo. Então, assim, acaba que eu aprendo e diminuo a minha ignorância sobre essas coisas. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, hoje... Você consegue, por exemplo, me ajudar a situar o local onde está mais. Então, essa é a primeira coisa. Então, às vezes, onde tem a fumaça não é onde está o fogo. Então, isso é uma coisa que para nós é importante. Sim. E, além disso, como eu falei, é um exame que avalia o nervo. Então, ela avalia a atividade elétrica, avalia a velocidade de condução, como é um multiteste de eletricista, vamos colocar assim. Então, você vai avaliar exatamente isso. Só que o que acontece? Hoje, pegando, obviamente, como carro-chefe a doença degenerativa da coluna, que é o que a gente mais trata, a minha condução, a sua avaliação me ajuda muito. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro doloroso, um paciente, por exemplo, com exame normal ou levemente alterado, a minha forma de raciocínio é uma coisa. Agora, se eu tenho aquele mesmo quadro doloroso com uma alteração moderada ou grave, ou seja, sinais de sofrimento de raiz, o meu raciocínio ele muda. Sim. Então, hoje, eu tendo a ser mais agressivo do ponto de vista cirúrgico nos casos que eu tenho, por exemplo, uma radiculopatia, um sofrimento radicular grave. Entendeu? Posso te interromper um pouquinho? Uma coisa assim que eu sempre bato na tecla com os cirurgiões, né? A gente tem que lembrar que a eletroneuromiografia é tempo. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente começou uma dor aguda hoje. Aí você me liga, Jordana, faz um exame, o paciente começou agora, uma hernia extrusa hoje. Eu vou fazer esse exame, sabe o que vai estar? Absolutamente normal. Eu preciso de um tempo para aquele nervo entrar em sofrimento, certo? Adoecer e aparecer a lesão na máquina, certo? E o nome disso, assim, só para falar mesmo, chama degeneração valeriana, certo? Que é o tempo que vai levar. Qual é o momento ideal para a gente fazer a eletroneuromiografia? No geral, né, de maneira bem básica mesmo, no geral, sendo práticos, pelo menos 14, 20 dias para aparecer alguma coisa. Alguma coisa o quê? No caso das doenças da coluna, a gente espera, primeira coisa, alteração na agulha de atividade desenervativa. O que é isso? Eu coloco a agulha no músculo que aquela raiz vai chegar e já vai aparecer para mim que começou a desenervar aquele músculo. Sabe? Mas antes de 14 a 20 dias, não vai aparecer nada. Aí vamos supor que eu coloque a agulha e assim, chuveirando a atividade desenervativa. Olha, corre, sabe? Opera logo mesmo, que realmente está num sofrimento importante. Então, né? a primeira coisa não existe nenhum exame de eletroneuromiografia de emergência. Não existe. Não existe um exame de emergência para nenhuma doença. Não, tanto que você não vai ver isso no hospital, alguém correndo com o exame de eletromio. Então, isso é importante porque, às vezes, eu pego um paciente com déficit motor agudo para uma hérnia de disco que tem 10 dias de evolução. O exame dele vai dar normal. Mesmo ele tendo déficit motor. Só se for assim, se for uma hérnia extrusa muito grave, absurdamente, que está assim, esmagando a raiz de um jeito absurdo, e aí eu vou ter uma alteração na neurocondução, né, no choquinho, que aí pode cair o nervo motor. Mas, no geral, não conte com isso.
Tá? Só que assim, vamos supor que teve a hérnia extrusa, você viu imagens, falou, não tenho déficit motor, eu preciso operar. Antes desses 21 dias. Você vai esperar 21 dias para ver a parte funcional, né? O paciente está... A clínica é soberana, né? Mas aí, beleza, operou e tudo. Você consegue fazer o exame depois, num pós-operatório, para saber, putz, o que ficou de sequela disso aí? Isso eu consigo ver. Isso me ajuda. Depois de 21 dias, então, a gente tem as alterações subagudas, né, que me ajudam. E depois de 2, 3 meses, já começam as alterações crônicas, né? Que aí eu vou ver, olha, realmente foi uma hérnia grave e o tempo cirúrgico, o tempo de começar a lesão, né? E que foi feita a abordagem, agora, mesmo assim, é uma radiculopatia grave, ou seja, já tem aquilo sequelar, né? Ou não, era muito grave, você operou antes de ter uma lesão muito grave. E aí vai ser uma radículo leve ou moderada. Eu acho que isso ajuda vocês também, né? Isso ajuda muito, tá? E assim, algumas coisas que eu percebo que a eletroneuromiografia, o raciocínio da neurofisiologia ajudou muito a gente no manejo da coluna, porque assim, hoje existem basicamente 2 raciocínios na cirurgia da coluna. Existe um raciocínio ortopédico, eu estou focado basicamente em osso e articulação. Certo. E existe um raciocínio neurológico funcional. Eu estou preocupado com a preservação e a integridade das estruturas neurológicas. Certo. Então, isso faz com que a gente tenha visões diferentes de uma mesma doença. Então, por exemplo, quando eu trato uma hérnia de disco, eu não estou preocupado com a hérnia e com o osso. Eu estou preocupado com a raiz nervosa que está passando ali. Sim. Porque ela vai sofrer a compressão daquilo e os problemas relacionados àquela compressão. Então, o exame da eletroneuromiografia, ele me ajuda exatamente porque se eu já tenho, suponhamos que assim, a maioria dos pacientes que vão chegar ao meu consultório, é raro os que chegam, obviamente, com menos de 21 dias de uma dor aguda. Sim. Então, acaba que isso é só uma questão hipotética, tá? Mas a maioria que chega no meu consultório hoje, eu não faço nenhum procedimento cirúrgico, por exemplo, sem ter uma eletroneuromiografia. Tá? E hoje, eu basicamente exijo dos pacientes que façam ou com você ou com outras pessoas que eu confio, porque isso me ajuda na minha decisão cirúrgica. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma radiculopatia grave, por exemplo, eu preciso que isso seja feito o mais rápido possível, do ponto de vista cirúrgico, porque aquele nervo, o grau de lesão que ele já tem pré-operatório é o que vai predizer o que vai acontecer com ele no futuro. Pois é, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de falar com os colegas cirurgiões. Entendeu? Porque olha só, alguns colegas têm mania, não sei se isso foi aprendido em algum momento da vida deles, não sei. Ou até desconhecimento do exame mesmo, porque é muito específico, né? Eu entendo, imagina. Fui para Campinas, fiz Unicamp, fui para não sei onde, até conseguir ter essa formação. É algo novo, assim, principalmente em Vitória, as pessoas têm mais costume de pedir. Mas, não tem atividade desinervativa, são alterações crônicas, então eu não tenho que abordar? Não é bem assim. Primeira coisa, atividade desinervativa, que é quando eu coloco a agulha e observo o músculo em repouso, se ele está sendo desinervado ou não. Eu preciso que o paciente colabore, eu preciso que ele fique realmente em repouso. Muitas vezes é tanto medo ali, sabe? Ou dor mesmo, que acaba tendo aquela contração voluntária e aí eu não consigo ver o repouso adequado. Vai que apareceu uma fibrilação, uma onda aguda positiva ali e acabou passando. Pode ser, sabe? Então, é muito difícil da gente falar, olha, tem alteração, ainda tem atividade desinervativa, não tem. E outra coisa, a atividade desinervativa, ela vai sumir com o tempo. Né? Quando cronifica aquilo lá, ela vai sumir e vai dar espaço para as alterações crônicas, né? Que o nervo, o músculo remodelado, né? Potenciais muito grandes, polifásicos, rarefeitos, e vai sumir mesmo. Então, assim, eu já vi colegas não operando radiculopatias muito graves, porque não tem descrito que tem ou não atividade desinervativa. Eu não concordo com isso. Eu acho que, tanto que no meu exame, você pode pegar todos os meus laudos, sugiro correlacionar com dados de imagem.
Porque pode ser que, de repente, o paciente teve uma hérnia, elas absorvem, não absorvem? Eu ia falar exatamente sobre isso. Assim, o que acontece? Hoje, o manejo da doença da coluna, se você não tiver um raciocínio multidisciplinar, não funciona. É isso. Então, assim, o que acontece? Toda hérnia, ela reabsorve, principalmente as extrusas. Só que a questão é o seguinte, que preço que eu vou pagar para esperar ela reabsorver? Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Por quê? Se eu deixo ela reabsorver, quem vai sofrer é um nervo que está ali perto. Então, eu vou ter uma resposta inflamatória, eu vou ter fibrose, eu vou ter sequela. E então, você vai ter dor neuropática, que é um inferno de tratar, Então, né? assim, existem alguns pacientes que chegam ao meu consultório com uma sequência evolutiva com várias imagens, com uma sequência evolutiva com várias eletroneuromografias, que ninguém conseguiu juntar numa sequência lógica. Então, hoje eu costumo falar que o meu consultório basicamente serve para 3 coisas. Terapia com psicólogo, função de detetive e explicador. Eu explico o que acontece. Por quê? Se hoje, por exemplo, eu tenho uma hérnia extrusa L5-S1 comprimindo uma raiz de S1. Eu fui no seu consultório com 4 semanas, fiz uma ressonância, tem uma puta hérnia extrusa, você fez meu exame, tem uma puta radiculopatia de S1 à direita, por exemplo. Optei por não operar. Daqui a 6 meses eu faço a ressonância. Pode ser que eu não tenha mais essa hérnia extrusa? Pode. Eu posso ter reabsorção total, o meu disco está praticamente normal, mas o meu nervo vai estar doente. Você vai ter uma radiculopatia grave no exame funcional. O problema maior, que é onde entra o desconhecimento, é aquele paciente, se ele não foi explicado para ele, por exemplo, que aquilo é uma dor neuropática, que aconteceu porque não foi operado lá atrás, aquele paciente vai ser estigmatizado como doido. É isso que ele não tem. Exato. Que ele não tem um substrato anatômico para aquela dor, mas ele existe, porque ele é eletrofisiológico. Sim. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade que a gente tem, vendo a evolução da doença degenerativa, é que, assim, a gente aprendeu muito não operando, porque hoje eu opero muito menos do que eu operava. Hoje, as incisões são menores do que as que eu fiz treinamento, mas a gente é mais pontual. Então, para você identificar o espinho, você não vai mexer na árvore, você tira só o espinho que está machucando. Sim. Então, eu preciso entender exatamente isso. Então, assim, a eletroneuromiografia hoje, ela faz parte do meu exame físico, tá? Por quê? Hoje, o que eu costumo... né? É o exame físico armado, exatamente. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, um alinhamento de expectativa que eu tenho com o paciente, o que ele esperar de uma cirurgia, porque o que acontece? Por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia em você hoje, Jordana, você tem uma radiculopatia leve, e eu vou fazer uma cirurgia em você, Jordana, você tem uma radiculopatia grave, pré-operatório, eu não posso dizer que você vai ter a mesma evolução. Não. Isso tem que ter relevância. Isso aí. Porque a gente sabe, e se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, que um nervo ele pode demorar de 6 meses a 2 anos para recuperar. Então, se ele pode demorar todo esse tempo, o que normalmente a gente sabe? Aqueles que estão menos agredidos pré-operatoriamente tendem a recuperar mais rápido. Sim. E existem aqueles que podem não recuperar. Porque a ideia da cirurgia, inicialmente, isso é importante para você. A primeira coisa que a gente faz para operar, além de aliviar a dor, é evitar que a doença piore. Aí, evitando que a doença piore, o organismo vai tentar fazer com que aquilo cicatrize melhorando. Então, se eu entendo isso, eu preciso ter o ferramental para poder falar, olha só, isso daqui tem relevância ou não. Então, hoje, o que eu sugiro para vocês? Não sejam submetidos a nenhuma cirurgia da coluna sem, ao menos, fazer um exame de eletroneuromiografia decente. Sim, tá? Então, menos, né? isso daí é uma coisa importante. Sim. Tá? E se o seu cirurgião acha que não é importante, repense se talvez ele seja o melhor para você. É a primeira coisa. Uma outra coisa que para mim é importante, que eu queria conversar com você, é o seguinte. Hoje a gente vem tendo muitos casos, né, com obesidade, diabetes, ácido úrico elevado,
por exemplo, quimioterapia, radioterapia para câncer, ou seja, doenças que acometem os nervos, tá? Que, obviamente, a gente está falando de radiculopatia, de hérnia de disco, mas eu tenho as polineuropatias e cada vez isso está mais comum. O terror do cirurgião. Exato, porque, cara, é um viés. Sim. Né? É difícil, às vezes eu vou operar e acaba que eu lido muito com paciente com obesidade, com diabetes, né? Consumo de álcool. Exato. O que é isso? Ó, a polineuropatia é uma doença, então, que acomete os nervos periféricos, só que ela tem uma característica diferente da radículo, né? Que é a doença da coluna. Contrário, né? A polineuro é uma doença obrigatoriamente comprimento dependente. Ou seja, o que é uma doença comprimento dependente? Os membros inferiores vão estar piores do que os membros superiores, certo? Porque primeiro a doença vai começar lá embaixo, né? E depois vai subindo. E a radícula, a doença da coluna, não. A gente vai ter um acometimento maior proximal, mais próximo aqui dos músculos, mais próximos ali da coluna, né? De onde está saindo mesmo o nervo, que a doença está ali. Então, por que é o terror, né, que a gente brinca? Porque quando a gente vai fazer o exame da radículo, a gente vai ter potenciais sensitivos normais, né? Por uma questão de anatomia que, enfim, eu acho que não é o nosso foco hoje. No geral, então, o exame de sensibilidade está totalmente normal. E as polineuros, tanto as polineuros sensitivas, sensitivo-motoras, você vai ter um acometimento sensitivo junto. Então, eu não consigo bater o martelo para você, por exemplo, olha, se eu tenho uma polineuro muito grave, nossa, isso aqui tem hérnia aqui? Não sei, às vezes eu não vou saber te responder, porque fica uma doença em cima da outra. O que me ajuda a falar, opa, Daniel, tem as duas coisas aqui. Eu vou ter um acometimento distal muito importante, né, por conta da polineuro, mas aí que eu falo, vale a pena o colega me falar o que ele quer que eu veja, né? Não, olha, meu problema aqui, ele tem uma dor ciática, né? Então, tem uma dor que eu acho que vem na coluna. Aí eu vou atrás com a agulha de músculos proximais. Aí vamos supor que o paciente tem uma ciática esquerda e aí ele tem uma polineuro gravíssima que as duas pernas, tibial anterior, né? Os músculos aqui da perna, estão muito acometidos. E aí ele tem uma ciática, mas eu acho que ele tem uma compressão de L5 à esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou com a minha agulha, eu vou lá em glúteo, que é aqui em cima, glúteo médio, que recebe muito L5, e eu vou ver se tem alteração. E aí eu vou colocar minha agulha na musculatura paravertebral. Se eu tenho alteração na musculatura paravertebral, essa aqui das costas, isso não é polineuro, sabe? Não é. Eu tenho certeza absoluta que isso não é polineuro. Isso tá para cima, né? Isso ou é uma hérnia ou é ponta anterior de medula, que a gente fala, né? Que é esclerose lateral amiotrófica. Se tem uma alteração ali. Então, realmente, a polineuro é um calcanhar de Aquiles durante o exame para a gente avaliar coluna, mas eu tenho essa na verdade, é um conceito, né? Esse é um conceito na cabeça de neurofisiologista. Eu vou procurar musculatura proximal. Aí, vamos lá, eu encontrei uma alteração assimétrica, um glúteo do lado esquerdo, muito alterado, e do lado direito está normal. Pô, é uma polineuro? Não. Como que é a polineuropatia? É uma doença comprimento dependente e ela é simétrica, sabe? Então, se está alterado assimetricamente, ou isso vai ser um plexo, né? Que aí é nervo mais para baixo, ou isso vai ser radículo. Aí, se tiver paravertebral, eu tenho certeza, isso é radículo mesmo. E aí faz a imagem, e a gente sempre tem a imagem junto, né? Óbvio, para saber se é compatível o achado do exame. Mas é isso, né? É mais ou menos por aí que a gente... E uma coisa que, assim, é interessante, assim, eu costumo sempre fazer isso exatamente porque, como a gente lida com uma doença degenerativa a maioria das vezes, eu tenho coisas relacionadas ao envelhecimento, que não é doença, eu tenho coisas crônicas assintomáticas, que a pessoa estava lá, se eu fizer uma ressonância minha que não tem dor, é capaz de ter coisa, tá? E eu tenho coisas agudas, que têm sintomas ou não. É difícil a gente poder avaliar e separar o que é de cada coisa, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, né, até para os amigos cirurgiões de coluna que não conhecem ou não têm essa facilidade, não deixe de pegar o telefone ou mandar uma mensagem para o eletrofisiologista que vai fazer o exame.
que ajuda muito. Porque às vezes eu pego o telefone, eu mando uma mensagem e falo, Jordano, olha só, eu preciso que você veja o forame L3, L4 do lado direito, ponto. Ela até pode olhar as outras coisas que é normal do protocolo. Não, a gente sempre faz tudo. Entendeu? Que é normal do protocolo olhar as outras coisas. Como eu disse, eu preciso mostrar o que está normal Exatamente. também. Exatamente. Agora, o que para mim é a correlação anatômica que eu encontrei para aquele sintoma que o paciente trouxe para mim, tem que fazer sentido. Porque, por exemplo, hoje eu já deixei de operar pacientes com dissociação clínico-anatômico-eletrofisiológica. Então, hoje, por exemplo, eu submeto um paciente à cirurgia quando eu tenho uma associação perfeita entre a clínica, a radiologia e a eletrofisiologia. Uhum. Porque tem que fazer sentido. Sim. Entendeu? Porque hoje, se você tenta um caminho paralelo, falar, eu acho que é, cara, a nossa modalidade não permite a gente achar. Apesar da nossa ciência, ela não ser uma ciência exata, a cirurgia da coluna e o conceito de eletrofisiologia, ele é um conceito matemático. Uhum. Você interpreta cálculo, entendeu? Eu lembrei de um caso nosso agora, que não sei por que aconteceu, que eu não consegui ver o pedido, a secretária não me mostrou, não sei o que foi, que eu fiz o exame de membros inferiores, inclusive. Tava tudo normal, assim, tava tudo normal. Fiz até elipsoas, né, que é bem L3 ali. Falei, gente, quando eu coloquei a agulha na musculatura paravertebral, aquele tanto de atividade inervativa, falei, caramba, esse ser humano tem alguma coisa L1 para cima. Porque a gente consegue ver bem na neurofisiologia, honestamente, a partir de L3, L2 é mais difícil, mas a partir de L3, ali para membros inferiores, né? Aí eu te liguei e falei, Daniel, ele tem alguma coisa, mas não é L3 para baixo. Inclusive, eu acho que eu laudei isso. Me fala essa ressonância que agora eu fiquei muito curiosa. E realmente era uma compressão, acho que é L2, não lembro. Era uma hernia L2, L3. Era isso. E é assim, a musculatura, eu vi tudo. Assim, só que eu falei, gente, não é possível. Virei o paciente de novo, por isso que vale a pena, né? A gente ter uma boa solicitação. Falei, não é possível. E deixei a agulha lá, falei, vamos esperar que musculatura paravertebral. Sempre avalio, né? Mas deixei. Aí, muita atividade inervativa, eu falei, olha, isso é subagudo. Porque tem... Ou isso pode ser alguma coisa mais baixa, só que é ainda subagudo, né? E eu só tenho musculatura paravertebral alterada até o momento, né? Como eu disse, né? O tempo do nervo ficar doente. Ou isso é mais alto. E eu acho que tinha mais ou menos um mês só, tinha pouco tempo. Falei, olha que interessante. Só que não era leve, né? Porque eu tinha muita atividade inervativa. Ele era caminhoneiro. Nem sei. Você lembra dos pacientes, eu nunca vi ter essa memória toda. Mas foi interessante, que eu te liguei preocupada. Eu falei, gente, não é possível. Eu vi tudo aqui. Foi interessante esse caso. E realmente, eu sempre procuro tudo, mas você me ajuda muito, né? Mas é interessante porque você vê, olha só. Você avaliou o limite do seu exame, né? Porque as raízes mais altas realmente é mais complicado. Difícil, sim. Tá? E era uma doença foraminal, que já é uma limitação da própria avaliação da ressonância, da própria avaliação. E aí, assim, o que normalmente eu faço no consultório? O paciente que chega com dor, que é 90% deles, eu não banalizo a dor. Essa é a primeira coisa. Porque muitas vezes o paciente tem um problema que ninguém identificou ainda, mesmo estando lá no exame. Que as pessoas muitas vezes não sabem ver o que está ali. Sim. Entendeu? Então, hoje, quando você pega, e aí o problema da dor crônica, principalmente quando ela não é valorizada pela sociedade onde você está imerso, ela vai te deixando doido. Então, a pessoa já é estigmatizada como doida por ter dor crônica. Dor neuropática. Entendeu? É muito complicado, né? Então, isso daí é uma coisa que, assim, lidar com dor crônica e doença da coluna me fez ter exatamente essa sensibilidade. Porque se a pessoa esperou semanas para passar em consulta comigo com dor, e ela fala que tá com dor, eu não acredito que ela tá com dor, cara, tem algum doido aí, às vezes não é o paciente, às vezes sou eu, que não tô acreditando que o cara tá com dor. Sim. Entendeu? Então, assim, agora, vamos colocar esse paciente, vamos pegar como exemplo, foi um paciente que eu operei, ele tá super bem, só que você identificou um problema. Então, eu fui lá, fiz a cirurgia transcorreu tudo bem, eu falo com esse paciente que esse nervo vai melhorar, e eu quero, por exemplo, documentar essa melhora. Quanto tempo eu tenho que esperar, por exemplo, para fazer um exame? Daniel, pelo menos
3 a 6 meses. Eu diria até 6. Por quê? 3 a 6 meses é quando cronifica e quando a gente consegue ver as alterações crônicas, né? Então, deu tempo da degeneração valeriana acontecer, né? Daquele nervo adoecer. Você já tirou, já teve a manipulação cirúrgica, isso pode causar alguma alteração também, né? Durante o exame. Espera pelo menos uns 6 meses. Eu faria com 6 meses. 3 meses eu acho que ainda é muito no limite. Mas pelo menos 6 meses, que você vê já começa a ver o que é sequelar, na verdade, né? São as alterações que provavelmente vão ficar ali, né? Depois que o músculo remodela, é mais difícil. Nesse paciente, eu queria muito refazer o exame dele. Porque a gente pegou muito subagudo. Eu não tinha alteração crônica ainda, eu tinha atividade denervativa. Tinha, sei lá, 4, 5 semanas do evento. Pois é, era muito recente. E aí eu falei, gente, isso é muito subagudo. É difícil chegar, né, pra gente. Já chega tudo escangalhado já, né? Mas eu falei, nossa, depois que eu tentei pegar o nome dele agora que eu esqueci. Mas eu queria muito refazer com 6 meses, porque foi muito rápido. Foi assim, ele começou a dor, aí eu acho que te procurou, fez o exame, e eu acho que ele operou, tipo, na semana seguinte. Queria muito ver o que ficou. Provavelmente, talvez a gente não encontre até nada, assim, sabe? Ou menos atividade, né? Que, no geral, ela vai sumir com 3 meses, né? Mas imagina, que lindo que seria documentar, né? Nenhuma atividade e sem remodelamento. Aí seria o ideal. Acho pouco provável, né? Ou uma radículo leve, né? Alterações muito leves, sequelares. Seria bem bacana, mas eu faria com pelo menos 6 meses pós-operatório. Agora, uma outra coisa que até os próprios pacientes me perguntam, que é assim, obviamente que depois de uma cirurgia vai existir uma melhora clínica, que é o motivo pelo qual a gente opera e a gente acompanha, né? Que a clínica é sempre soberana. Mas eu vou tendo sinais tanto de cronificação do próprio nervo, mas eu posso ter sinais de cicatrização e melhora do nervo. Sim, reinervação. Né? De reinervação. Sim. Eu queria saber de você assim, eu consigo acompanhar? É possível, por exemplo, eu poder acompanhar um nervo para saber, olha só, eu posso ter expectativa de melhora ou não de um nervo machucado, independente da doença? É possível isso? Se eu posso predizer melhora? Ó, até pode, mas assim, isso é mais comum nas lesões traumáticas, né? Porque assim, existem as lesões que a gente vê na histologia, que é a neurotimese, a axonotimese e neuropraxia. O que é isso? A gente sabe que o nervo tem uma bainha, né, que chama de um isolante, né, que é a bainha de mielina. Então, quando você tem a lesão só na bainha, só nesse isolante, é o que a gente chama de neuropraxia. Isso é mais fácil dele recuperar, né? Aí, às vezes, não. Aí ficou mais grave a lesão. Já comeu o isolante, a bainha, já chegou ali no axônio, que a gente chama que é o corpo ali, né? É axonotimese. E, às vezes, a gente tem uma lesão que a gente sugere, né? Sempre sugestivo, porque é histológico esse diagnóstico, tá? Que é a neurotimese, que é quando você tem avulsão do nervo. Isso a gente consegue prever, sim. Como? Quando a gente tem lesões só desmielinizante, né? Essa palavra que aparece, aí que é a neuropraxia, provavelmente isso vai recuperar logo. Isso não vai demorar. Quando a gente tem uma lesão que a gente já tem alteração na agulha, se eu tenho alteração na agulha, no músculo, isso já é pelo menos uma axonotimese. Né? Eu já tenho lesão do corpo ali, do nervo mesmo. Neurotimese, muito, muito pouco provável que você recupere alguma coisa. Na doença da coluna, você já vai começar com uma axonotimese, né? Então, você já vai dar o diagnóstico ali na agulha, né? Então, pode ser que recupere? Pode, né? Pode ir voltando. Agora, neurotimese, que é a avulsão, aí realmente é mais difícil. E, no geral, isso são as lesões traumáticas, sabe? Acidente automobilístico. Hérnia mesmo, a gente tem tempo, né? Sim. Tem tempo de correr atrás e tudo para não virar uma tragédia. Agora, uma coisa que é interessante, né? Até para quem não conhece muito do exame, normalmente o exame ele é feito em segmentos, né? Então, eu tenho o segmento do membro inferior, do membro superior, tem alguns protocolos de face, enfim. Só que o que acontece? Quem pede o exame é o médico, mas quem executa o exame é você. Sim. E aí, você que pede o exame, tem alguns conhecimentos básicos que eu acho que são importantes a gente ter, porque, por exemplo, eu posso ter um paciente com uma dor ciática típica,
com sinais sugestivos de polineuropatia associada. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente de 50 anos, etilista social, diabético, com ácido úrico alto, com uma síndrome metabólica, com resistência periférica à insulina, ou seja, com coisas metabólicas associadas. Aí eu tenho uma ciática, mas ele está com o pé formigando, por exemplo, contralateral. O que normalmente eu faço? Obviamente foi você que me ensinou isso daí. Esse é um paciente que, apesar da clínica que fez ele via o meu consultório ser de membro inferior, eu preciso de um exame dos 4 membros. Sim. Porque, além disso, você, obviamente, vai avaliar uma doença do nervo periférico, só que você consegue também me dar um indício se ele não tem, por exemplo, alguma coisa cervical axial, uma hérnia de disco cervical. Não, nem só isso. A polineuropatia, eu vou conseguir dar um diagnóstico de polineuro, claro, né? Que o médico pediu só membros inferiores. Você tem um padrão simétrico, realmente, os músculos mais distais, né? Ali na perna estão piores do que os mais proximais. Então, poxa, realmente parece uma polineuropatia. Mas eu bato o martelo se eu tenho 4 membros, que aí realmente eu vou mostrar uma doença, comprimento dependente, sabe? Que, enfim. E aí a gente sempre coloca que, do ponto de vista prático, sugiro complementação com membros superiores, né? Tanto que, por exemplo, eu normalmente, é raro quando eu peço um segmento só. Os meus exames são sempre de 4 membros, porque normalmente os pacientes todos têm comorbidades junto, entendeu? E eu acho que a gente guia muito pela clínica do paciente, né? Se ele chega no seu consultório, ele só tem uma dor lombar com irradiação para a perna esquerda, tem 30 anos de idade, sabe? Pô, não tem formigamento em membros inferiores, não tem formigamento nas mãos também. Aí justifica fazer só membros inferiores, né? Mas isso é um problema sério na neurofisiologia, que falta um pouco de conhecimento do exame, né? Realmente, é um exame complexo, né? Falar que não é mentira, né? Com certeza é. Mas existe esse conhecimento básico, na verdade, da doença neuromuscular, né? Da polineuropatia, que é muito prevalente. Sim. Diabetes é uma causa de polineuro. Hipovitaminose. Então, quantos pacientes que fazem cirurgia bariátrica são mais jovens? Poxa, meus pés estão formigando. Fez reposição de vitamina? Não fez. Hoje eu vejo, né, da parte da polineuropatia, que tem 4 grupos importantes, exatamente. Um é o pessoal com diabetes descompensado. Muito, insulino dependente, Ave Maria. Outro, exatamente, as hipovitaminoses dos pacientes pós-bariátricos. Pós-bariátrico, muito, né? Muito. E outra é da terapia adjuvante, da quimioterapia e radioterapia. E álcool. Tem exatamente. Muito são esses 5, grave. entendeu? Sim. Então, e isso daí é uma condição que muitas vezes não é só um problema do nervo. Às vezes, por exemplo, você pode ter uma miopatia do álcool associado, né? Sim. E uma coisa, além da polineuropatia, que às vezes você me ajuda bastante nisso como indício, por exemplo, às vezes eu não vou tratar só uma hérnia de disco, às vezes eu vou tratar uma estenose degenerativa do canal lombar, por exemplo, um canal estreito. Só que o paciente ele vem para mim com uma claudicação dos membros inferiores, a queixa dele é dos membros inferiores. Só que o seu exame de 4 membros mostrou para mim que mesmo assintomático ele tem uma radiculopatia de algum lugar cervical. Antes de operar eu faço uma ressonância cervical. E às vezes o paciente tem uma estenose cervical que, se eu não conhecer ali, naquele momento, às vezes o posicionamento que eu vou fazer da cirurgia pode descompensar uma mielopatia cervical. Nossa, que interessante, nem sabia disso. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos alguns casos, e aí a gente já tem como protocolo que, se eu tenho uma estenose de canal lombar, por exemplo, antes de indicar a cirurgia, eu faço uma avaliação do segmento cervical. É a primeira coisa. E uma coisa que a gente sempre use, principalmente quando tem estenose cervical, é a monitorização intraoperatória. Por quê? Mesmo que a queixa do paciente seja lombar, se eu tiver uma estenose cervical, a gente trata primeiro a estenose cervical para poder tratar a lombar. Interessante. Porque, às vezes, e não é raro se eu desconheço isso, é aquele paciente que eu opero da lombar e ele acorda tetraplégico. Porque o posicionamento com o relaxamento muscular faz ele ter a sequela medular. Entendeu? Então, assim, esse raciocínio de detetive, se eu tiver um ferramental importante,
a assertividade da indicação cirúrgica melhora muito. Então, assim, principalmente aqui no Espírito Santo, quando eu cheguei, tem um estigma muito grande ainda que cirurgia da coluna ela é altamente sequelar. Isso é mentira. Porque se eu tenho todo esse ferramental para indicar, cara, a taxa de sucesso hoje nossa é altíssima. Sim. Porque a gente opera só o que precisa. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que, assim, a gente tendo todo esse aparato, fica uma coisa bacana. Sim. Entendeu? Fica uma coisa bacana. Então, Jô, nosso papo tá muito legal, tá? Saiba que você vai fazer parte do nosso time a partir de agora. Então, para vocês, sigam a gente exatamente porque outros temas virão, tá? Obviamente que para matar a curiosidade de vocês, vocês vão ver, né, como é esse exame, para mostrar que, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Obviamente que a sensibilidade e a humanização de quem faz o exame muda a experiência que o paciente tem do exame, tá? Então, eu acho que hoje lidar com dor, você tem que ter sensibilidade, sim, tá? E agradeço demais a qualidade dos exames que você está disponibilizando para a gente aqui no Espírito Santo, porque pelo menos para a nossa equipe faz diferença isso daí. Faz diferença no manejo dos pacientes, faz diferença no resultado cirúrgico. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes e para quem estiver ouvindo a gente exatamente assim. Qual é a importância de conhecer a eletroneuromiografia? Bom, primeiro eu agradeço as palavras, viu? Fico muito feliz com a confiança no meu exame, que já tem alguns anos que a gente trabalha junto. E, bom, realmente é um exame complexo, é um exame que causa um certo desconforto, né? Falar que não causa é mentira, mas assim, não é nada absurdo, é um exame bem tolerado, no geral, é um exame muito bem tolerado. E é um exame que dá segurança para o paciente, até antes de submeter uma cirurgia, de você ter certeza realmente aonde que está essa lesão, se realmente os seus sintomas são justificados, né, por a lesão que a gente encontra, ou se não, se tem alguma outra coisa que a gente precise investigar. E para os colegas que solicitam o exame, eu acho que também uma segurança, né, da programação pré-cirúrgica e tudo, e pós de acompanhar o paciente depois na melhora ou não. E é isso, eu estou à disposição. Quem precisar, eu estou à disposição. Jô, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. É um prazer ter você com a gente. Vocês vão ter os contatos, né, e o detalhamento técnico de Jordana nas nossas redes. Quem tiver dúvida, onde é que encontra para fazer os exames, pode deixar o comentário que a nossa equipe vai dar todo o suporte, tá? E continua com a gente que vocês vão ver agora como é que é esse exame. Vocês vão ver a Jordana em tempo real fazendo esse exame exatamente para finalizar essa introdução sobre a eletroneuromiografia. E até o nosso próximo encontro. Bom, então aqui a gente vou mostrar para vocês como é que é o exame na prática. O paciente, então, essa paciente ela tem dor lombar já, e ela tem essa dor que irradia para a perna esquerda. E aí a gente começa fazendo um exame neurológico, né, antes de iniciar o exame. Já fizemos, já testamos força, já vimos reflexo da paciente e nós explicamos para o paciente como é que é o exame. O exame, então, vai começar com os choquinhos. A gente vai captar a amplitude dos nervos, a velocidade de condução, e em seguida uma agulha que não dá choque, que não injeta nada, e nós vamos então avaliar se tem alguma desenervação acontecendo, a gente avalia os músculos. Então vamos começar, vamos deitar um pouquinho, pode deitar, ficar relaxada. Deixa eu pegar aqui o travesseirinho. Pode deitar, isso. Não precisa ficar com medo, o exame costuma ser bem tolerado. Vamos lá. Bom, então primeiro a gente pede que o paciente chegue já com os membros limpos, que não use creme, nada disso, e que venha com o membro que vai ser, os membros que vão ser avaliados à amostra. O paciente está de shortinho, tá ótimo, excelente. A gente faz a limpeza do local, passa um álcool,
para os eletrodos grudarem. E aí eu vou fazer a condução de todos os nervos aqui dessa paciente. Os eletrodos, então, eles são eletrodos de superfície, eles colam, não tem nenhuma dor nisso. Põe o dedinho bem para cima, assim. Isso. Então, vamos começar com a condução do nervo fibular. Deixa bem soltinho. E aí vamos começar a parte dos choquinhos. Deixa bem soltinho, claro, isso. Eu vou avisar, tá bom? Choquinho. Tranquilo? Tá doendo? Não. Maravilha. Relaxa, deixa bem solto. Mais um choquinho. Tá doendo? E a gente mede aonde foram os choques para a gente conseguir calcular a velocidade que esses nervos estão conduzindo. Que a gente vai fazer uma resposta tardia, que nós comentamos. Isso é muito importante para o exame. Esse choquinho, ele chega na coluna. Maravilha. E nós vamos fazendo agora a condução dos dois lados. O exame, então, é sempre feito dos dois lados, sempre bilateral, nunca de um membro único, porque como a gente comentou lá no podcast, né? Existe a normalidade do livro e existe a normalidade do paciente. Então, sempre o exame precisa ser feito dos dois lados, não existe eletromio de membro único. Isso é muito importante, viu, pessoal? Vamos continuar. Um pouquinho mais chato. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá com dor, alguma coisa? Não? Ótimo. Vamos medir. Excelente. Onda F. Alguns choquinhos agora. Maravilha. Agora a gente vai fazer a condução de nervo sensitivo do fibular superficial. Então a gente sempre faz condução motora e condução sensitiva. Costuma ser um choque bem mais levinho a parte sensitiva. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer desconforto você me avisa, tá? Relaxa, deixa bem soltinho. Maravilha. Vamos lá, do outro lado. Agora, você vai deitar de barriga para baixo para a gente fazer os nervinhos de trás. Espera que eu só vou ajustar a cadeira, que vai ficar mais fácil para você. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a parte de trás, os nervinhos aqui de trás. Então, a gente conduz tudo. Choquinho, maravilha. Perfeito. Aqui em cima agora. Perfeito. Mais um nervo motor. Onda F. Bom, essa parte do choquinho, as pessoas ficam um pouco com medo e tudo, mas ela é muito bem tolerada, assim. É difícil o paciente que reclama do choquinho, que a gente não precisa de um choque muito forte para obter, assim, né, o potencial adequado. Então,
é uma parte muito tolerada do exame. Vamos lá do outro lado agora. Excelente. Mais um nervo sensitivo. Então, a paciente, como ela tem uma queixa de dor lombar, a gente avalia os membros inferiores. Já é um exame suficiente, não precisa de fazer braços também. Mas cada queixa do paciente é um tipo de eletroneuromiografia diferente, né? Se o paciente ele tem uma queixa, na verdade, de dor cervical, a gente vai ter que avaliar os membros superiores. Se na verdade é uma queixa de formigamento nos pés, isso pode ser o que a gente chama de uma polineuropatia. Então a gente precisa avaliar todos os nervos, tanto de membros superiores quanto inferiores. Aí já seria um exame de 4 membros. Mas basicamente a eletromio tradicional não vai fugir disso, né? Eu vou fazer a condução e também a parte da agulha, que vocês já vão ver como é que é, também nos braços, né? Então, sempre vai depender, assim, da orientação do médico assistente, né, do paciente, passar em consulta, ser examinado, e aí ele decide qual exame é mais adequado para esse paciente, para a queixa do paciente, né? Bom, fizemos a condução dos nervinhos. Agora a gente vai fazer um reflexo por meio da eletromio também, que é o reflexo H. Esse reflexo bom, não sei se alguém já foi no neurologista, que ele bate o martelinho aqui para ver os reflexos. É basicamente isso que a gente faz, só que na eletroneuromiografia. Eu consigo quantificar isso na eletromio. E aí o choquinho, ele vai na coluna e volta. Isso para paciente que tem dor de coluna, é bem importante que esteja incluído na eletroneuromiografia. Fica só um pouquinho na ponta do pé. Isso, perfeito. Relaxou. Vamos lá. O choquinho vai aumentar um pouquinho, tá bom? Mas é coisa rápida. Então aqui já tá adequado. Vamos ver do outro lado. Sempre bilateral. Eu encho o saco com isso. Tem que ser. Se você fez um exame só de um lado, não foi um exame legal. Maravilhosa. Feita a parte da condução nervosa, sensitiva e também a parte de avaliação proximal, né? E a gente agora vai começar o exame da agulha. Então, vamos trocar os eletrodos. A gente vai trocar o eletrodo aqui pela agulha. Vou mostrar para vocês como é a agulha da eletroneuromiografia. Bom, então, terminada a parte de neurocondução, fizemos a condução motora, a condução sensitiva e fizemos a parte de avaliação proximal. A gente vai começar então o exame da agulha. Essa agulha, eu uso sempre uma agulha descartável, tá joia? E olha só, pra vocês verem como é que é a agulha. Na verdade, é uma agulha bem molinha, tá vendo? Ela não dá choque, não injeta nada, é só pra gente realmente, é um eletrodo, né? Que a gente vai fazer a avaliação da musculatura, né? Pra saber se tem alguma desinervação acontecendo ou se já aconteceu. Então, por meio da eletroneuromiografia, a gente também consegue saber a temporalidade, né? Se é algo crônico, antigo ou se é algo mais novo. Então, o paciente fica bem relaxado primeiro. O segredo da agulha é esse. Quanto mais soltinho você conseguir deixar o músculo, melhor, tá joia? Picadinha. Tudo bem? Tudo bem. Doeu? Não. Maravilha. Então, primeira parte, a gente avalia o músculo em repouso. A gente dá uma irritada no músculo para saber se tem alguma atividade que a gente chama de atividade desinervativa aguda, ou seja, se aquele músculo está perdendo inervação. Aqui, então, não está aparecendo nenhuma atividade. A gente continua avaliando o músculo no repouso. Esse aqui, então, está no silêncio elétrico, nada. Deu uma irritadinha para ver se aparece alguma coisa, nada. Excelente.
Agora a gente vai avaliar o músculo na contração muscular. Você vai juntar os dedinhos e pisar no acelerador. Isso, vai, força. Força, 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 força. Vai, força. Excelente. Relaxou. Doeu? Não. Ó, não sangra, nada disso, viu? Costuma ser bem razoável o exame, bem tranquilo. Agora, a mesma coisa do outro lado, tá bom, Claro? Deixa bem soltinho. Tudo bem? Tudo bem. Relaxa. Pisa no acelerador. Força. Maravilhosa. Relaxou. Doeu? Não. A gente sempre avalia músculos distais e proximais, principalmente quando a queixa é coluna. Relaxa, deixa bem soltinho. O movimento agora tá sem agulha, tá bom? Vai ser esse movimento assim. Aí você vai fazer força. Força aqui na minha mão. Perfeito. Relaxou. Relaxa agora. Solta. Isso. Deixa bem soltinho para você não sentir dor. Picadinha. Doeu? Não. Maravilha. Mais uma vez, a gente avalia o repouso. Silêncio elétrico. E agora você vai levantando a perna igual você fez aquela hora. Vai, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Força, vai. Força. Força, força. Excelente. Relaxou. A gente faz a mesma coisa do outro lado. Eu sempre... Foi uma coisa que eu e o Daniel a gente conversou também. Vale muito a pena e, na verdade, é imprescindível que quando a gente avalia a coluna na eletroneuromiografia, seja feita a parte da musculatura paravertebral. Não existe também avaliação de coluna sem avaliação da musculatura paravertebral. Então, o paciente deitado, aqui mais ou menos a sua dor também, né? Só me dá seus óculos aqui. Isso, deixa aqui. Coloca os braços para fora da maca, bem penduradinho. Isso, bem relaxado, que é o máximo que a sua coluna consegue ficar relaxada. Então a gente vai avaliar aqui a coluna. Picadinha. Tudo bem? Tudo bem. Tá doendo? Não. Pode falar a verdade, hein? Tá doendo mesmo não? Tá não. Então tá bom. Relaxa. Maravilha, vamos ver do outro lado agora. Picadinha. Doeu? Não. Qualquer desconforto você me avisa, viu? Excelente. Nessa parte a gente não precisa avaliar a contração muscular, a gente só avalia o repouso. Relaxa. Então a gente também vai avaliar na parte anterior, tanto musculatura distal quanto proximal. Picadinha. Tranquilidade. Relaxa, deixa soltinho. Isso, perfeito. Agora a contração muscular, pezinho pra cima, vai. Força. Excelente. Relaxou. Tudo bem? Deixa soltinho. Mesma coisa desse lado. Relaxa primeiro, se não dói. Isso. Picadinha. Doeu? Não. Solta mais. Isso. Vai, pé pra cima, vai. Força pra cima. Força, força. Força, força. Maravilhosa. Relaxou. Doeu? Não. Então vamos proximal agora. Deixa bem soltinho. Picadinha. Tranquilo? Esmaga minha mão aqui embaixo agora. Vai, força.
Maravilhosa. Relaxou. Deixa soltinho. Mais uma picadinha. Força aqui embaixo, vai. Excelente. Relaxou, pronto. Pronto, terminamos o exame da Clara. Com a avaliação agora da agulha que a gente vai fazer, a gente consegue ver amplitude, consegue ver se os potenciais estão rarefeitos ou não. E com isso a gente consegue saber se é um padrão de doença de nervo, se na verdade é um padrão de doença de músculo. Então a eletromio, ela consegue dar esse diagnóstico, a gente consegue localizar onde está a lesão, se é do nervo ciático ou na verdade se é realmente coluna. Se é coluna, em qual nível da coluna está essa lesão, né? Que a gente sabe que existem então, as protrusões discais, né? As hérnias, tanto na região lombar quanto na região cervical e mesmo dentro da região lombar e cervical, CL4, CL5, CS1. E dessa forma a gente consegue até direcionar para o cirurgião aonde que ele realmente precisa operar. Então a eletromio, ela consegue avaliar a gravidade, a localização e de fato onde está a lesão. Já é isso aí.